Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13, 14 e 17. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13, 14 e 17. Versículo 13 diz assim, é uma pergunta retórica: se de fato vocês quiserem fazer o bem, ou se de fato vocês fazem o bem, quem há de perseguir vocês? Uma pergunta retórica. Aí o versículo 14 diz assim: ora, se por um acaso vocês forem perseguidos por fazerem o bem, sejam alegres, bem-aventurados. Não temam aqueles que vos perseguem e não se intimidem diante da perseguição. E aí o versículo 17 diz assim: entre sofrer obedecendo a Deus e sofrer desobedecendo a Deus, optem por sofrer obedecendo a Deus. Parece que Pedro estava num dia pessimista. Parece que Pedro não estava num bom dia quando ele olhou para a sua igreja e trabalhou e mencionou esses 3 versículos. Mas na verdade, muito pelo contrário. Pedro nunca esteve tão consciente da necessidade daquela igreja naquele momento histórico em que ela estava vivendo. Pedro nunca esteve mais seguro do que ele precisava falar. E é pensando nisso que eu quero conversar com vocês na manhã de hoje. Essa semana eu estava estudando um pouquinho a respeito da pergunta: você é do contra? Quando alguém fala assim: você é do contra, qual é o sentimento que isso gera em você? Porque geralmente quando nós afirmamos que alguém é do contra, é porque ela está talvez discordando da nossa opinião, é porque talvez ela está fazendo o contrário àquilo que nós havíamos combinado, ou talvez porque por ela não ter opinião alguma, ela simplesmente se coloca contra. Ela não sabe, ela não tem uma opinião formada sobre aquele assunto, mas aí ela se coloca como uma pessoa do contra. Às vezes ela é do contra por não ser simpático, antipatia com aquela pessoa. Então, é fulano de tal, eu sempre vou ser contra. Se ele falar A, eu vou falar que é B. Se ele falar que é C, eu vou falar que é D. Então muitas vezes o do contra é aquela pessoa que acaba criando uma antipatia e então a pessoa acaba sendo sempre do contra. Quando nós falamos, você é do contra, parece que suscita em nós um sentimento ruim, suscita em nós um sentimento de, puxa, estou sendo rejeitado ou estou sendo mal interpretado. Mas na manhã de hoje eu quero trabalhar o aspecto positivo. E o meu desejo é que ao final dessa mensagem todos nós sejamos do contra, porque eu quero pensar com vocês o aspecto positivo desse sentimento. E Pedro, ele vai trabalhar exatamente nisto. Pedro vai incentivar aquela igreja a ser do contra. Pedro vai incentivar aquela igreja a não andar na onda do modismo, a não andar na onda da sociedade, a não andar na onda do que todo mundo faz, do que todo mundo procede, da maneira como todo mundo reage. E nós temos um padrão, e parece que todos nós reagimos a determinadas situações do mesmo jeito. Todos nós andamos numa determinada situação do mesmo jeito. E vem Pedro e diz assim: não, você precisa ser do contra. E quando nós estamos lidando muitas vezes com o adverso, com o diferente, com aquele que aparentemente é uma oposição, com aquele que aparentemente tem se levantado para falar algo que vai contra aquilo que nós estamos sentindo, pensando, nós vivemos e criamos uma hostilidade. Você tem pessoas hostis no seu relacionamento? Você tem sido hostil com alguém no seu relacionamento? E é exatamente isso que Pedro quer tratar. Como que nós resolvemos a hostilidade no relacionamento? Como que nós resolvemos a hostilidade em vida social? É exatamente isso que Pedro está querendo tratar. Porque como nós já aprendemos, já estamos 3 cartas falando sobre isso. Hoje, se eu não estiver enganado, é a nossa 13ª mensagem no livro de Pedro.
Esse é o 13º episódio dessa série. Como nós já sabemos, se tinha uma hostilidade para com a igreja cristã, essa hostilidade chamava-se Roma. Roma sempre foi hostil à igreja do primeiro século. E Pedro olha para esta hostilidade e fala assim: agora nós vamos ser do contra. Porque na nossa sociedade a gente paga o mal com o mal, na nossa sociedade a gente revida na mesma medida, na nossa sociedade a gente trabalha em comum para que aquilo que façam a nós, eles sintam na pele. Às vezes podemos até, na nossa normalidade da humanidade, desejar que a pessoa sinta aquilo que eu estou sentindo por aquilo que ela produziu em mim. E Pedro fala: mas nós precisamos ser um povo do contra. Nós não podemos agir assim. E aí Pedro vai então mostrar esses 3 princípios, nesses 3 versículos, de como nós podemos ser do contra. E a primeira coisa que ele vai apelar ao nosso coração: sejamos apaixonados pela bondade. Nós precisamos desenvolver paixão pela bondade. A bondade não é um sentimento natural, a bondade não é algo natural. Nós precisamos buscá-la, nós precisamos insistir com ela, nós precisamos desejá-la e nós precisamos nos apaixonar pela bondade. E aí o texto bíblico fala exatamente isso no versículo 13: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Não é esse o sentimento que nós temos, né? Quantas vezes na vida nós falamos assim: eu vou começar direitinho, porque já começando direito é capaz de dar errado, imagine começando errado. Não é assim que muitas vezes a gente explica para os nossos filhos: filho, então começa direito, você vai começar a namorar? Começa direito, porque começando direito já é possível dar errado, imagine começando de qualquer jeito. Você começa a empreender, você vai abrir um negócio, você fala assim: vou tentar fazer tudo direitinho, para que eu não tenha problema. Mas nós sabemos que nem sempre, fazendo a coisa certa, nós não seremos perseguidos. Nem sempre nós ficaremos livres da Roma, da história das nossas vidas. Nem sempre Roma deixará de ser hostil contra nós. E o texto bíblico então vai nessa direção. E ele vai então falar a respeito de, ao fazer aquilo que é bom, nós deveríamos não sermos maltratados. A ideia que Pedro tem no coração é a ideia do papel do Estado. Pedro já tinha em mente aquilo que Paulo falou no capítulo 13 de Romanos, versículo 4, quando os líderes do Estado, ou quando o Estado, eles são ministro de Deus. Os nossos governadores, os nossos líderes, nosso presidente, nosso governador, nossos deputados, eles são ministros de Deus para 2 coisas: para coibir o mal e preservar o bem. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, versículo 4. Então, num direito de Estado comum, esse princípio tem que valer. Pedro está falando, num direito de Estado comum, se nós andarmos bem, as leis estarão do nosso lado. Se nós fazermos o que é correto, o Estado estará do nosso lado. Só que Pedro não está vivendo num Estado de direito. Ninguém será multado por não atravessar fora da faixa. Ninguém será multado por não passar um farol vermelho. As leis existem para nos proteger, para proteger o cidadão de bem, para proteger o cidadão que anda corretamente. Isso num direito de Estado que funciona perfeitamente. Não era o caso de Roma. Roma não era um direito de Estado que funcionava perfeitamente. Mas mesmo assim, Pedro está falando: se vocês fizerem o que é bom, não há de vos maltratar. Numa pergunta retórica. Com isso, Pedro, ele está querendo nos mostrar algumas coisas. Talvez na sua tradução, o bom, for zelosos do que é bom, talvez esteja traduzido pelo advérbio bem. Foste zelosos do que é bem. Pedro está querendo mostrar que o crente em Cristo Jesus, diante de uma Roma na história das nossas vidas, ele deve continuar andando de maneira correta. Ele já havia dito isso no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 12. Se lembram? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios,
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro já havia falado isso. Pedro já tinha dito: vamos continuar fazendo o que é correto. Roma nos persegue, a Roma da sua história te persegue, continua fazendo o que é certo. Continue fazendo o que é certo. Mas algumas traduções traz o advérbio bem, para trazer também o sentimento a nós de altruísmo. A Roma te maltrata, abençoe a Roma. A Roma coloca pedras no seu caminho, você vai colocar flores no caminho dela. Vamos abrir mão dos nossos desejos, vamos abrir mão dos nossos interesses, vamos abrir mão das nossas vaidades, por amor maior à causa, por amor a Roma. Por amor ao Roma, ou a Roma da história da sua vida. A ideia de bom é a ideia do correto. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos: a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Aonde a vontade de Deus se manifesta? Naquilo que é correto. A vontade de Deus sempre se manifestará naquilo que é correto. Por isso a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas também o texto bíblico fala nessa ideia do altruísmo, dessa ideia de nós abrirmos mão, dessa ideia de nós não vivermos para nós mesmos. E aí ele vai usar uma expressão muito forte: zelosos. A ideia de zelosos remete-se àquele grupo político radical judaico chamado zelotes. Para você que é um bom aluno da escola bíblica dominical, você sabe quem eram os zelotes. Para você que perdeu essa aula, deixa eu relembrar a você um pouquinho. Zelotes era o grupo extremista judaico que se rebelou contra Roma. Eles não aceitavam a dominação de Roma e eles queriam a independência. Então, os zelotes, eles amavam tanto o judaísmo, amavam tanto a sua pátria, amavam tanto ser hebreu, que eles estavam dispostos a dar a sua vida para libertar os judeus de Roma. Eles abriam mão do seu bem-estar, eles abriam mão dos seus sonhos, eles abriam mão das suas vontades. Eles tinham uma paixão, pelo judeu e pela sua pátria, que eles estavam prontos a morrer pela sua pátria para não permitir que Roma continuasse o domínio. Os primeiros dias de guerra, todos os comentaristas disseram a mesma coisa: que Putin não contava com a resistência da Ucrânia, do ponto que a Ucrânia foi resistente. Vocês ouviram isso? O quanto a Ucrânia, e todos concordavam com isso. Putin achava que em uma semana a guerra estaria resolvida. Nós já estamos quase chegando a um mês de guerra. E o elogio que era feito pelos comentaristas era: a Ucrânia está resistindo bravamente e Putin não contava com esta resistência. Em outras palavras, os ucranianos eram zelotes, apaixonados pela pátria, apaixonados pela sua história. E aí, a ideia de zeloso é a ideia de intensidade, é a ideia de intensidade e a ideia de entusiasmo. Ou seja, Pedro está falando para aquela igreja: vocês precisam percorrer e buscar aquilo que é bom de maneira entusiástica e de maneira intensa. Ela não será natural, não vai acontecer por acaso, não vai acontecer do nada. Se nós não buscarmos aquilo que é bom, o bom não vai acontecer. Por isso Pedro vai dizer assim: vocês precisam ser zelosos, vocês precisam ser intensos, vocês precisam ter entusiasmo por aquilo que é correto, por aquilo que é altruísta, por um amor de se doar. É só assim que nós seremos contra a tudo aquilo que nós temos visto em Roma. Se existe hostilidade para com você, uma das armas que você tem: apaixone-se pela bondade. E a bondade é um desafio tão grande que em todas as escrituras só teve um homem que foi chamado de bom, fora Deus, fora Jesus. Só teve um homem que foi chamado de bom. Sabe quem foi esse homem? Por isso que quando eu fiquei sabendo que a Lili estava grávida,
E se fosse menino, meu filho ia chamar-se, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso. Barnabé foi o único na Bíblia chamado de bom. Para vocês verem como é difícil viver a bondade, como é difícil trabalhar pela bondade. E aí o texto bíblico vem, e Pedro vem e diz assim: Ei, sejam entusiastas, que vocês possam ter intensidade quando o assunto é aquilo que é correto, quando o assunto é aquilo que é altruísta, quando o assunto é abrir mão dos seus desejos, dos seus interesses pelo bem maior, quando o assunto é reconciliação, porque o texto bíblico vai falar também sobre essa intensidade, esse entusiasmo, por exemplo, no versículo 11. Olha o que o versículo 11 diz do mesmo capítulo: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Como eu gosto do povo de Deus que conhece as Escrituras Sagradas. E ele diz assim, se apegando a Paulo: pastor, eu tentei ter paz com ele, e a Bíblia diz que, se possível, tenha paz com todos. Pedro vem e diz assim: não é que se possível não, empenhe-se. Ei, não é esse negócio se possível não, faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito, empenhe-se por alcançá-la, empenhe-se por alcançar a paz. É a mesma ideia de zeloso, seja intenso, tenha entusiasmo pela paz, seja intenso por aquilo que é bom, tenha entusiasmo por aquilo que é bom. Porque o que eu tenho aprendido essa semana, irmãos, só quando o homem se apaixonar por aquilo que é bom, o poder e o fascínio do mal se perderá. Vou repetir. Só quando eu e você nos apaixonarmos por aquilo que é bom, o fascínio pelo mal e o poder do mal será quebrado. Essa foi minha oração por mim e por vocês nesta semana. Pai, que meu povo possa ser apaixonado pela bondade, que meu povo possa ser apaixonado por aquilo que é bom, possa ser apaixonado por aquilo que é bem, para que o fascínio e o poder do mal caiam por terra. Mas ele responde a sua pergunta retórica, e ele nos apresenta, o segundo princípio contra a hostilidade. E ele diz assim: mas ainda que venhais a sofrer, ou seja, a expressão é ao contrário do que se espera, porque o que nós esperamos? Se eu faço o correto, eu espero colher coisas boas. Não é assim que nós naturalmente esperamos? Nós esperamos colher aquilo que é correto. Mas Pedro vai na contramão disso e diz assim: mas ao contrário do que vocês esperam, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Vocês se recordam de Mateus capítulo 5, versículo 12, quando Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que por minha causa forem injustiçados, forem injuriados, bem-aventurado aqueles que por minha causa forem perseguidos, bem-aventurado aqueles que por minha causa forem maltratados. Pedro está na mesma linha, no mesmo sentimento, na mesma página que Jesus, quando ele lá em Mateus 5, capítulo 12, fala a respeito disso. E ele diz assim: por causa da justiça, bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado aqui não traz consigo simplesmente o sentimento de felicidade, ainda que esteja colaborando com aquilo que Jesus disse, ou Jesus colaborou com Pedro ao ensinar em Mateus 5,12. Bem-aventurados sois. Fala da alegria, fala do sentimento de contentamento. Agora, é difícil ter um Roma no seu pé e você continuar feliz. Mas ele está falando não apenas disso, ele está falando de privilégio. Ele está falando de honra.
Sabe qual é o sentimento aqui de Pedro? É o mesmo sentimento que houve, por exemplo, em Isabel, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 52, quando Maria chega. E quando Maria chega para visitar a sua prima Isabel, Isabel olha para Maria e diz assim: bendita és tu. A palavra bendita traz a ideia e traz consigo o sentimento de privilégio, o sentimento de honra. Isabel não estava falando para Maria, bem-aventurada no sentido de você é feliz por ser mãe de Jesus. Não, Isabel estava dizendo, você é privilegiada. É uma honra, Maria. O que Deus tem concedido a você é o fato de você ser a mãe de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Quando Pedro diz assim, olha, se Roma nos persegue, se Roma é hostil contra nós, é como se Pedro estivesse dizendo, se tem alguma Roma sendo hostil na sua vida, na sua história, nos seus dias, seja e sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiado. Por que a ideia de privilégio? É a ideia de que nós estamos passando por a mesma condição e a situação que Jesus passou. E para aquietar o seu coração, eu quero ler alguns versículos com você. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como se Pedro estivesse dizendo, Roma é hostil a você? Você tem um Roma na sua história? Você vive e tem que lidar com hostilidade? Privilégio seu. Isso demonstra que você está no caminho certo. Por isso continue fazendo a coisa boa. Como se Pedro estivesse dizendo, o inferno está se levantando. Isso é sinal de que você está incomodando o inferno. Continue fazendo o que é correto. Continue no seu passo. Continue sentindo o privilégio que você tem. O privilégio que Deus está concedendo a você, de você passar pela mesma dificuldade que Jesus passou. Aí ele diz assim, meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, texto bem conhecido da igreja. Tiago capítulo 1, versículos de 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É como nós acabamos de cantar, né? Que continue sendo para nos preparar e continue sendo para o louvor e a glória de Deus. Sofrer na mão de Roma, e você faz a aplicação que bem lhe cabe na manhã de hoje, é privilégio, porque Jesus sofreu na mão de Roma. Jesus passou a vida inteira fazendo o que era bem. Jesus passou a vida inteira fazendo o que era bom, e Ele foi crucificado e condenado por Roma. Privilégio nosso, alegria nossa, honra nossa, sermos hostilizados. Isso significa que estamos no caminho certo. Mas eu quero ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. O texto diz assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Roma vai passar, a hostilidade vai passar, e as que não se veem são eternas. Pensando no privilégio que é sofrer por causa da justiça, pensando no privilégio que é sofrer porque estamos fazendo a coisa boa e correta, eu me lembrei de duas histórias que eu quero dividir com vocês. A primeira é de um menino de 12 anos. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, um menino de 12 anos,
ele foi cercado, por extremistas. E ele foi convidado então a participar das ações extremistas deste grupo. E aquele menino disse não. E aqueles homens olharam para aquele menino de 12 anos e disseram o seguinte: você sabe que nós temos o poder de te matar, né? Essa é a decisão mesmo? Você não vai ficar do nosso lado? Você não vai debandar para cá? Você sabe que nós temos o poder de te matar. Olha o que aquele menino respondeu: eu sei que vocês têm o direito de me matar e o poder de me matar. E vocês sabem que eu tenho o poder de morrer por amor a Jesus? Será que nós temos o poder de morrer por amor a Jesus, igreja? Uma outra história que me veio à mente: Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, foi julgado e condenado. E os líderes da época e o tribunal da época queria fazer um acordo com Policarpo. E o acordo era o seguinte: Policarpo, vamos fazer o seguinte, a gente esquece todas as acusações, você não vai precisar ser preso, você não vai precisar pagar, por essa coisa que você fez de errado. Simplesmente você tem que negar a Jesus e pronto, está tudo certo. Policarpo respondeu assim para aqueles homens: há 86 anos eu sirvo a Jesus e Ele nunca me decepcionou. Não é agora que eu vou trair o meu rei e o meu mestre. É a alegria, é a disposição para sofrer por causa de Jesus. Tem alguma Roma na sua história? Tem algum Roma na sua história? Você tem sofrido hostilidade nos últimos dias? A pandemia suscitou pessoas hostis a você. A intolerância desse tempo também já chegou na sua casa. Então a minha oração é que você tenha disposição para sofrer, porque foi isso que Pedro pediu àquela igreja que estava sendo oprimida por Roma, por Nero, e estava sendo morta diariamente. Mas essa disposição é fruto da consciência de que nós somos simplesmente seguidores de Jesus. Por isso ele fala assim: portanto, não vos amedronteis, no versículo 14, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Eu gosto muito de um versículo lá de Mateus capítulo 10, quando Jesus faz a seguinte pergunta: ei, por que vocês temem aos homens, que o máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida, e vocês não temem a Deus, que pode mandá-los para o inferno? O temor aos homens é um grande problema da nossa geração, e muitas vezes nós vivemos para agradá-los. E o texto bíblico está dizendo exatamente ao contrário. Ei, se Roma está lá fazendo a maldade dela no seu pé, sendo hostil a você, falando que não deve, pensando que não deve, não fique amedrontado e nem alarmado com essas ameaças. Continue fazendo o que é correto, porque Jesus sofreu o que você está sofrendo. É um grande privilégio seu, uma grande honra sua. Continue fazendo o que você está fazendo. E aí ele vai para o versículo 17. E o terceiro princípio contra a hostilidade, para que possamos continuar a ser do contra e não andarmos na onda do modismo. O terceiro princípio é: confie na soberania de Deus. Olha o que o versículo 17 diz: porque se for da vontade de Deus
Se na soberania de Deus vocês tiverem que passar por situações aflitivas, se na soberania de Deus Roma tiver que estar no seu pé, se na soberania de Deus Roma tiver que declarar insultos contra você, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Porque o mal vai requerer de Deus disciplina sobre nós. Olha o versículo 20 do capítulo 2. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Como se Deus estivesse dizendo: quando nós sofremos por aquilo que é bom, quando nós sofremos na pergunta retórica de Pedro, quando nós sofremos por estarmos apaixonados pela bondade, quando nós sofremos com disposição, entendendo que é um privilégio nosso, Deus há de nos abençoar, Deus há de nos recompensar. Agora, quando nós sofremos por um erro nosso, por teimosia, por rebeldia, aí Deus terá que nos disciplinar. Então, o que o texto bíblico está falando é exatamente isso. Parece-me que não tem como fugirmos do sofrimento. É o que parece. Ele é inevitável. Se fazermos a coisa certa, corremos o risco de sofrer. Se fazemos a coisa errada, com certeza sofreremos. Então Pedro diz: sofra fazendo o que é correto, e eu lhe recompensarei. Parece-me que Paulo aprendeu essa lição. Vocês se lembram de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10? Antes, no versículo 9, ele está falando sobre o tal espinho na carne. O tal espinho na carne de Paulo. Mas olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quero ler com vocês esse texto. Parece-me que Paulo aprendeu a lição. E ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu sei que o Roma, ou a Roma da história da sua vida, tem arrancado lágrimas. Não é fácil ser injuriado. Não é fácil ser injustiçado. Não é fácil ser perseguido. Não é nada fácil. Mas Paulo aprendeu a lição. Que por amor a Cristo, isso deve fazer com que ele sinta-se não apenas alegre, mas privilegiado. E é nesse momento, onde Cristo vai se fazer presente na vida dele, que ele se torna forte, sendo fraco. Eu sei que talvez lá na sua empresa, pessoas têm sido muito hostil a você. Eu sei que talvez você tenha lidado com clientes bem hostis. Talvez você tenha lidado com pessoas hostis nos seus relacionamentos. O apelo de Pedro na manhã de hoje é: seja do contra. Não pague o mal com o mal, porque é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12 também. Será que nós vamos continuar pagando mal com mal? Mas não, vamos deixar que a brasa esteja sobre a cabeça daqueles que façam mal, como se a brasa pudesse trazê-los de volta à consciência daquilo que eles estão fazendo. Eu sei que talvez lá no seu condomínio, seu vizinho de porta seja hostil com você. Continue fazendo o que é correto. Eu sei que talvez no trânsito você receba hostilidade. Ao entrar no metrô você receba hostilidade. Continue sendo apaixonado pela bondade. Continue entendendo que muitas vezes, por você falar o que é correto, por você fazer o que é certo, por você andar no caminho de Cristo Jesus, você vai sofrer por causa da justiça. Tenha disposição para sofrer e confie na soberania de Deus. Eu quero terminar mostrando 2 exemplos de pessoas que eram do contra. E quem sabe eu quero convencer você a ser do contra na manhã de hoje. Primeiro personagem, Abacuque.
Abacuque foi um homem do contra. Abacuque olha para a videira e diz assim: não tem uva, não tem problema. Abacuque olha para a figueira e diz assim: não tem figo, você é do contra. Não vou ficar reclamando, você é do contra. Abacuque olha para o milharal e não vê milho, olha para o pasto e não vê grama. E Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. É o homem do contra. Nós precisamos de crentes que sejam do contra. Nós precisamos de Abacuques em nosso meio. Homens e mulheres que, olhando a adversidade, olhando a dificuldade, olhando a hostilidade, ele seja do contra. Mas não existiu homem do contra mais do que Jó. Jó está lá, num almoço de domingo, na casa do primogênito. Olha que cena linda, a família reunida, domingo, hora do almoço, macarronada lá com Jó. Todos os filhos reunidos, Jó alegre, vendo os filhos, brincando com os netos, uma alegria só, não vendo a hora do pudim de leite condensado chegar à mesa. Chega um emissário: Jó, pior que pelo menos sobraram 3 para contar a história, né? A gente conhece a história. Falou assim: Jó, não sobrou ninguém para contar a história, apenas eu. E aí, os animais de Jó foram queimados. A plantação de Jó foi queimada. Os animais de Jó foram roubados. E quando Jó ouve toda essa desgraça, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Homem do contra, bendito seja o nome do Senhor. Qual foi a última vez que você foi do contra? Qual foi a última vez que você foi do contra? Ou você é como todo mundo é? Porque se eu estivesse no lugar do Jó, talvez eu ia falar bem bravo com Deus. E Jó diz: eu vim nu, vou voltar nu. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas Jó é um homem do contra. A palavra de Deus diz lá no capítulo 2, entre os versículos 9 e 10, depois da conversa que o diabo teve com Deus, Deus disse assim: diabo, você pode fazer o que você quiser com Jó, menos tirar-lhe a vida. E o que o diabo fez com Jó? Colocou câncer nele, dos pés à cabeça. O texto bíblico diz que Jó tinha tumor maligno dos pés à cabeça. Jó era um tumor ambulante, câncer para tudo quanto é lado, metástase para tudo quanto é lado. E aí chega a mulher abençoadora dele, a esposa querida dele, a esposa amada dele, e diz assim: Jó, você vai continuar sendo íntegro? Ei, blasfema logo contra esse Deus e segue a sua vida, para com isso. Jó era do contra. Aí Jó olhou para aquela mulher e falou assim: você está pirada mais do que o Batman? Você está maluca, mulher? Você bebeu? O que você tem? Jó era do contra. Olha o que ele respondeu, igreja: nós receberemos o bem de Deus e não o mal? Nós receberíamos o bem de Deus e não o mal? Eu não sei o quanto é difícil para você viver esses dias. Eu não sei o quanto você anda ferido, machucado. Eu não sei o quanto você anda triste, o quanto você anda preocupado, preocupada. Mas Deus tem nos chamado para ser do contra. Não podemos agir como a sociedade espera que a gente haja. E não podemos agir como a sociedade age. Precisamos ser do contra. Na manhã de hoje, eu fico pensando Pedro, olhando para aquela igreja ferida e dizendo isso: Roma é hostil a você? Continue apaixonado pelo bem.
Continue fazendo o que é correto. Roma maltrata você. Tenha disposição em sofrer. Porque se você está sofrendo por aquilo que é correto, é simplesmente os passos do seu mestre que você está seguindo. E todos nós queremos ser parecidos com Jesus, não é isso? Pedro diz assim: se não houvesse Roma, haveria outra dificuldade. Se não fosse Roma, seria outra coisa. Então confie na minha soberania. Porque se existe um Roma, ou uma Roma na história da sua vida, eu ainda continuo soberano sobre você. Por isso, descanse nisso e seja do contra nesse tempo. Eu não sei que tipo de contra você é. A minha oração é que você seja do contra, fazendo aquilo que a sociedade jamais esperava que você fosse fazer, diante da pressão que você tem sofrido. Minha oração por vocês foi exatamente esta nessa semana: que sejamos como Abacuque, e que sejamos do contra, que sejamos como Jó, e sejamos do contra. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar neste momento. E eu queria orar por você nesta manhã. Se está difícil para você ser do contra, eu queria orar por você na manhã de hoje. Se está difícil você pagar o mal com o bem, se está difícil você se sentir privilegiado pela perseguição, pela injúria, pela injustiça, se está difícil confiar na soberania de Deus e entender que quando nós sofremos em obediência, ainda que doa, isso reverterá em bênção sobre as nossas vidas. Se você tem mais chorado do que sorrido, se você tem mais lamentado do que celebrado, eu quero que você tome a decisão que eu tomei essa semana. Enquanto todo mundo estiver olhando para o deserto, eu vou ser como a corça, vou procurar o oásis, porque em todo deserto tem um oásis. Enquanto todo mundo estiver reclamando que está deserto, eu tomei uma decisão essa semana: eu vou continuar olhando para o oásis, e eu vou ser como a corça que busca pelas correntes da água. Enquanto todo mundo estiver olhando para as ruínas da história das nossas vidas, eu vou procurar a semente que vai estar florescendo com uma única folha verde. Sabe aquelas imagens lindas? Do lado só ruína, mas ali floresceu uma semente e uma folha verde brotou. Eu decidi essa semana não olhar para as ruínas e achar no meio delas a semente que germinou, porque é a lembrança que as estações mudam. Particularmente, hoje começa a estação mais linda do ano, outono. É a época em que as folhas caem para ser adubo para o solo, para na primavera a árvore voltar a ser florida. Sem outono, sem folha cair, não tem primavera. E no meio das ruínas há uma florzinha verde, para nos lembrar: o ciclo está se renovando e a vida está brotando. Quando eu vejo aqueles prédios pretos destruídos da Ucrânia, eu fico procurando em uma imagem dessas uma folha verde que vai ser a esperança para os ucranianos. Talvez você queira tomar a decisão comigo essa semana. Enquanto pessoas só estão vendo o lado ruim das pessoas, enquanto
alguns estão vendo só o que há de ruim, só o erro das pessoas, eu decidi essa semana só procurar as coisas boas das pessoas. Talvez você queira fazer essa decisão comigo essa semana. Não fique olhando para o seu deserto, há um oásis. Não fique olhando para as ruínas, há uma folha. Não fique só buscando os defeitos das pessoas. Todo mundo tem o seu valor, e de algo de bom todo mundo tem. Procure orar para isso e decida comigo a ser do contra a partir de hoje.